Vamos lá em Juízes, capítulo 19. Estamos quase acabando o livro de Juízes. Faltam só 3 capítulos contando com esse. Pode trazer 2 copos. Juízes, capítulo 19. É uma leitura comprida, eu vou ler de uma vez. Tá? Que ela não tem pausa, a leitura ela vira. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela fez entrar em casa, na casa de seu pai, e este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse a seu genro: coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Os dois se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse, e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fiquem até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: olha, está ficando tarde, a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui, este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante, até Gibeá. E continuou: venha, vamos a um desses lugares e permanecemos em Gibeá ou em Ramá. Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe perguntarem. Eis que ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo? E de onde você vem? O levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para esta sua serva, e para o moço que vem com esses seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse: que a paz esteja com você. Tudo que lhe vier a faltar, fique a meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavar os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não façam esta maldade. Já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessa. Vejam, aqui estão a minha filha, a virgem e a concubina dele. Vou pôr as 2 para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora.
E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até a manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando a casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços, e enviou os pedaços por todas as regiões da terra de Israel. Todos que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Até aí. Que capítulo tenso, né? Bem pesada essa história. Até falei para minha mãe, porque minha mãe gosta de ver a Copa e das matanças, né? Aí já está interessante, né? Mas é pesado, né? É a história mais pesada do livro de Juízes. Que reação dele fazendo uma coisa dessa. E a gente está vendo no livro de Juízes, né, desde o capítulo 1, como o povo de Israel vai se afastando de Deus, né? Como vai se misturando com as religiões pagãs, praticando as mesmas coisas que os pagãos faziam, né? Até chegar aqui no capítulo 19, né? A gente terminou os Juízes com Sansão, que foi um péssimo juiz. Aí a gente viu a situação religiosa em Israel com Mica e o levita. E agora a gente está vendo a situação moral da nação com essa história desse levita e a sua concubina. E o versículo 1 começa como? Naqueles dias em que não havia rei em Israel. Tinha lei, tinha nada. Não havia rei em Israel, não havia uma liderança, não havia alguém que trouxesse o povo para a unidade, para a parte de Deus, né? Então, o que é de se esperar quando não há rei? Bagunça. O Senhor vai falar em Samuel que ele é o rei de Israel, né? Que eles não precisavam de rei, mas eles se esqueceram que o Senhor era o rei, né? E começaram a praticar tudo o que eles queriam, que é o tema, né, do livro de Juízes, né? Cada um fazia o que era certo com seus próprios olhos. E o texto começa falando sobre esse levita, né, que estava peregrinando pela região montanhosa de Efraim. Isso significa o quê? É que nem um outro levita do capítulo 17 e 18, né, o levita de Mica. Ele não tinha um lugar, ele não quis ficar onde foi dado para ele, para a família dele, e resolveu peregrinar procurando alguma terra para morar, e resolveu morar na região montanhosa de Efraim, que é a mesma região de quem? De Mica. E aqui o texto continua falando que ele pegou uma concubina de Belém de Judá. Concubina naquela época era permitido pela lei do Senhor, em casos específicos, né? Que casos específicos? Quando a primeira esposa dele não tivesse filhos. Mas ele já era casado. Provavelmente. O que não dá para saber, porque não fala nada de uma outra mulher, né? Então, mas legalmente, né, de acordo com aquilo que Deus deu para o povo na lei, eles poderiam ter uma concubina caso a primeira esposa não tivesse filhos, fosse estéril. Então, essa segunda esposa, essa concubina, ela não tinha status de esposa, mas ela era considerada mulher do homem. E normalmente,
a concubina era de uma família mais pobre. Por quê? Porque uma mulher vinda de uma família mais pobre, ela não tem dote. Então, se o cara quer casar para também ampliando o patrimônio dele, ele vai casar com uma mulher de família rica, que vai trazer o dote. Né? O dote, ele servia para duas coisas: para garantir o sustento da mulher caso ela ficasse viúva cedo, né? E quando ela tivesse filhos, para também cuidar dos filhos e também para investir na família. Embora não devesse ser comum, o divórcio com o passar do tempo acabou sendo comum em Israel, então as mulheres usavam o dote para se sustentar. Mas uma mulher de uma família pobre, ela não tem dote. Então muitas mulheres de família pobre se sujeitavam a ser a concubina e não a primeira esposa. Qual que são os direitos da concubina? Só ter filho. É o mesmo da esposa. Só que o status dela é diferente. Tudo que a primeira esposa tem, a concubina tem que ter. Comida. Vai ter comida diferente para uma e para outra? Não, igual. Roupa. Mesma qualidade. Casa. Também. Sustento de dinheiro, né? Para administrar, mesma coisa. Só que uma é a esposa e a outra é a concubina. Até dentro da casa existe uma hierarquia entre as duas. O que muitos faziam, né, para não ter duas esposas, era se divorciar da primeira, que era estéril, e casar com outra. Mas pela lei de Moisés isso não era para acontecer. Mas eles usavam a desculpa do divórcio para isso. Hoje é amante. Chama, né? Então o texto fala que essa mulher se chateou com o marido, né? O texto fala que se irritou com ele, eu não falo o motivo, mas ela foi embora, voltou para a casa do pai dela, e durante 4 meses mais ou menos ela ficou lá. Depois de 4 meses ele foi buscá-la. Já por aí já dá para ver que esse homem ele não amava tanto essa mulher, né? Esperou 4 meses para ir atrás dela. Para onde que ela iria se não fosse para a casa do pai dela? Para lugar nenhum, não tinha dinheiro, não tinha nada. Vou para a casa do pai dela. A distância entre a região montanhosa de Efraim e Belém de Judá é mais ou menos 50 quilômetros. Naquela época, uma pessoa fazia essa viagem a pé em um dia, né? Caminhando rápido, né? Caminhando bem rápido, mas saindo de madrugada e chegava no começo da noite no destino. Então ele foi super bem recebido pelo sogro, né? E tão bem recebido que o sogro nem queria mandar ele embora. Não, fica mais um dia aí, para quê? Se não seja bom, fica aí, vamos comer, vamos beber, vamos se alegrar, né? Vamos fazer um churrasco, vamos encher a cara, né? Uma proposta boa, né? Vamos comer, tá? Não estou gastando nada, estou aqui na casa do sogro, né? E aí aconteceu um dia, aconteceu outro, né? Eles se acordavam cedo para ir embora, e o sogro falava, não, fica aí, pô, né? Para que você vai? Até que no 5º dia, ele falou, não, fica aí. Aí eles ficaram, mas já de tardezinha eles falaram, não, vamos embora, porque se a gente ficar mais um dia, a gente vai morar aqui, né? Não,
Vamos embora. Queria que passasse a noite de novo lá. E aí, ele foi por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse de novo, ele não ia deixar ir embora de novo de manhã. Né? Ia ficar nesse lenga-lenga, né? Então, tem vários problemas com isso aqui, né? Com esse negócio. Primeiro, o sogro se intrometer nos planos do genro. O genro falou: quero ir embora. Não, fica aí insistindo. Aí coloca uma pressãozinha na mulher, né? Não, ficar mais um pouco e tal. E aí fica esse lenga-lenga. E outro, o cara resolveu sair quase à noite já. E à noite não dá para viajar. É muito perigoso viajar à noite. E ainda mais naquela região que quando anoitece fica frio. Então é complicado viajar. Mas eles resolveram sair ainda de qualquer forma. E eles foram. E quando estava anoitecendo, eles estavam passando pela cidade de Jebus, que é a cidade de Jerusalém, que ainda não tinha sido conquistada pelos judeus. Ainda pertencia aos jebuseus. E o servo dele falou: não, vamos entrar aqui na cidade, já está escurecendo, então vamos entrar aqui, passar a noite e amanhã a gente vai. De Belém para Jerusalém dava uns 8 quilômetros, mais ou menos. É bem pertinho uma cidade da outra. Dá para ver como que eles saíram tarde, de Belém. Porque se a gente for pensar, a orla da praia tem quase 8 quilômetros, né? Foi a distância da orla da praia. A diferença é que de Belém para Jerusalém é uma subida. Então é um pouquinho mais difícil de ir. Mas mesmo assim, são só 8 quilômetros. E ele vira para o servo e fala: não vamos ficar aqui numa cidade de estranhos. Esses pagãos aí, vamos ficar na casa dele, vamos para uma cidade de Israel. E a cidade mais próxima era Gibeá, ou Ramá, que era do lado de Gibeá. E ficava a poucos quilômetros de Belém. E chegando lá, ficaram na praça, esperando que alguém os chamasse para passar a noite em casa. O que deveria ser comum em Israel. Pela lei, a hospitalidade era obrigatória. Se tem alguém viajando, passando pela sua casa, pela sua cidade, recebe na sua casa. E esse recebe na sua casa é um dia. Se ele está viajando, ele não vai querer ficar na sua casa, ele quer só passar. Então, é um dia só. E eles ficaram até anoitecer mesmo, e ninguém chamou eles para passar a noite em casa. E aí já dá para ver qual que é a situação espiritual da cidade. Mas chegou um homem, um velho, que também era levita, também era da região montanhosa de Efraim. Ele era levita também? Não, ele era da região montanhosa de Efraim só. Não era levita, esse velho. Ele chegou, viu eles lá na praça e perguntou: de onde vocês estão vindo, para onde vocês vão? E tem toda a explicação: eu sou da região montanhosa de Efraim, estou vindo de Belém, estou voltando para casa, quero passar pela casa do Senhor. Ele fala aqui no... Cadê? Agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa. E era comum esse tipo de pergunta também, de conversa, para saber se a pessoa realmente tinha uma boa índole, porque você não vai receber qualquer pessoa em sua casa. Tem que saber qual que é o negócio dela, de onde que ela está vindo, para onde que ela vai. E o homem explica: a gente tem pão, a gente tem vinho, a gente tem comida para
os animais, não falta nada para a gente. A gente só precisava de um lugar para dormir. E aí aquele velho recebe eles em casa e fala: vem para minha casa que o que faltar para vocês eu vou suprir. Quando alguém recebia uma pessoa em casa, não se esperava muito dessa pessoa, né? Nossa, vou fazer um banquete para a pessoa, vou fazer tal. Não. O que se esperava era uma bacia de água para lavar os pés, né, da viagem, estava cheio de pó, né? Uma mesa para comer, ainda mais que eles tinham comida, né? Então, um lugar para comer, um lugar para dormir. Era só isso. Porque assim que amanhecesse, ir embora, né? Porque se eles quisessem uma pousada, né, um hotel, coisa assim, eles não iam para a praça, eles iam para outro lugar. Mas se é só para passar a noite, era assim, não se esperava muita coisa. E a hospitalidade que esse velho deu era o que se esperava. Ele lavou os pés dos três, deu pasto para os animais, cuidou deles, né? Mas aí começa a situação tensa. O texto fala assim, no versículo 22: enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. Em outra passagem fala que esses homens eram filhos de Belial. Filhos de Belial é tipo o pior xingamento que pode fazer, né? Um dos piores xingamentos que poderia fazer naquela época. É um nível bem baixo de moralidade, de temor a Deus. É como se na época de Jesus chamasse de samaritano, né? Aqueles xingamentos bem fortes. Que dá para ver o quê? A índole moral do povo daquela cidade. Vocês lembram de outra história que acontece exatamente a mesma coisa? História de Ló. E olha que interessante, a história também acontece no capítulo 19. Só que de Gênesis. E foi a mesma coisa, os homens cercaram a casa, começaram a bater, né? E o que deveria acontecer? Lá em Gênesis 19, os convidados eram os anjos, né? Mas aqui não, aqui é uma pessoa comum, né? E os anjos secaram os homens daquela cidade, tal, e eles conseguiram sair sem preocupação. Mas e agora? Os homens cercaram a casa de novo, e assim como Ló fez, esse velho fez a mesma coisa. Ló ofereceu as filhas, e o velho ofereceu a filha dele e mais a concubina. A hospitalidade, a lei da hospitalidade dizia que quando você recebe uma pessoa em casa, você é responsável pela saúde dessa pessoa até ela ir embora, pelo bem-estar dela. Coisa, né? Até hoje. Só que a concubina do levita devia ser considerada como parte dele. Ela não deveria ser considerada separada dele. Mas quem foi que levou a concubina para fora foi quem? O próprio marido, não foi o velho. E ele levou a concubina para fora e os homens abusaram dela a noite inteira. E quando estava amanhecendo, ela chegou na beira da porta e morreu. Acho que devia ser uma multidão de malignos. Devia ser deserto, não. Porque eles queriam a tentação com ele, né? Com ele. Era com ele.
Ia acontecer a mesma coisa com ele. Não ia ser nada diferente de um pro outro. O grande questão aqui, o que está sempre sendo enfatizado pelo autor, é a maldade da cidade de Gibeá. A cidade lá de Gênesis 19, com Ló, qual que era a cidade? Eram duas cidades. Aí. Era uma só. Sodoma. Já pensou se eles tivessem ficado na praça, né? Se tivesse ficado na praça, o que tinha acontecido com eles, né? Por isso que tinha que levar para dentro. Acho que entregou a concubina com o senhor lá, o velhinho. O velhinho. Deixa eu ver. No 25. Não imaginou que era legal. Aqui no meu fala assim: então o levita pegou a sua concubina e entregou a eles do lado de fora. O meu diz assim: porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Ouvir quem? Ouvir o velho de Efraim. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. Então, foi ele, então. O velhinho. No meu tá falando que foi o levita que ele pegou. Foi, né? Não, no 25. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir, ouviu o velhinho. Então, ele pegou da concubina do Então. levita. O meu tá assim, ó. Mas os homens não quiseram ouvir. Foi ele próprio, que também na minha fala que foi ele próprio, o homem. Então o levita pegou sua concubina e a entregou a ele. Aqui, ó. Aquele homem pegou. Não, mas olha o 25, irmão. A senhora não está lendo o 25. Ele tirou para fora. Então, é uma diferença de tradução aí. Se eles ficassem em casa, poderia ser capaz que aqueles homens arrombassem a casa e fizessem com todo mundo. Então, o levita pegou a mulher, ou o velho pegou a mulher e colocou ela para fora. Em ambos os casos, seja lá o que for, é muito ruim. Né? Se foi um velho que fez isso, ele não foi um bom hospitaleiro. E se foi o marido, foi pior ainda. Ele deveria proteger ela. Então, a situação em Israel está tão ruim que nem o marido protege a esposa dos homens malignos. E ele entrega como se fosse nada, porque de manhã, quando ele levanta, o que ele faz? Levanta e vai embora. Como ele dormiu bem lá dentro, ela passou uma noite infernal. Sim. E vamos embora. Está dormindo aí por quê? Ele sabe o que aconteceu com ela. Sabe, Poxa, Mas achava que ela estava ainda com disposição para levantar e viajar. E aí ele viu que ela estava morta, cortou, levou ela para casa, cortou ela em 12 pedaços e mandou para todos os cantos de Israel. esse canto é as 12 tribos. Para todas as 12 tribos. Para quê? Para que eles vejam o que foi feito numa cidade de Israel. A que ponto chegou a situação. E ele queria vingança. É uma revolta, ele estava revoltado. Ele queria uma vingança, ele queria que algo fosse feito. Só que sozinho. Ele se levita também, né? Sozinho ele não podia fazer nada. Isso.
E aí o último versículo do texto fala o seguinte: todos que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram do Egito, da terra do Egito, até os dias de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. O negócio foi tão absurdo, o que aconteceu, que nem na lei eles sabiam o que eles deveriam fazer. Nunca aconteceu isso em Israel. Uma novidade. Como que eles deveriam agir? Foi barbaridade. Não aconteceu porque os anjos chegou lá, lá em. Não, mas lá não era Israel, né? Lá era... Não, é isso mesmo. Está escrito. O que deve fazer agora? É assim que termina o capítulo. Termina nesse imbróglio, né? Nesse suspense. É uma situação extremamente pesada, extremamente tensa, que ninguém sabe como agir. Ninguém espera que algo desse tipo aconteça. É interessante que ele preferiu ficar naquela cidade ali, porque ele queria se sentir seguro, acolhido, né? Acolhido, né? Ele deixou de ficar em uma outra, parece, né? Não, vamos lá na frente que a gente vai se sentir mais seguro, Vão ser bem recebidos. Parente, né? E se tivesse ido para Jebus, talvez teriam sido melhor recebidos. O fato de só a concubina ser abusada, que ele ofereceu o velho ofereceu a filha, e a concubina do levita. Mas aqui só diz que só a concubina sofreu abuso, né? Pode ser também que esses filhos de Belial, eles reconheciam o velhinho, né? Parece que eles como é que eles souberam que o levita estava lá? Né? Eles ficaram na praça um tempão, né? Então, Eles devem ter visto na praça, não devem ter visto ainda, né? O olheiro vivo foi contar para os outros o nome. O fato de eles abusar somente da esposa, da concubina do levita, e poupar isso não quer dizer nada. Quer dizer que eles ficaram contentes só com a concubina, se satisfizeram com a concubina. Só isso. Porque se eles quisessem continuar, eles continuariam batendo na porta, continuariam enchendo o saco até. Quebrava a porta e pegava fora. A gente está partindo do nível assim também, né? Na nossa época, para Israel, a situação ainda ali, algumas pessoas do Benjamim, né? Benjamim aconteceu isso aí, mas talvez a maldade desse dia de hoje também não está ficando muito atrás, não. Hoje seria um estupro O estupro coletivo. A gente não ouve falar tanto, né? Não viu do ônibus lá, pastor? Lá, aquele rosto lá perdendo o ônibus, que a menina morreu? Não, aqui no Brasil, lá no Líbano, naquela região lá, os caras, o pai mataram a menina dentro do ônibus, e eles sofreram, né? Pegaram a punição dentro do ônibus. A gente não ouve coisa desse tipo, né? Mas a tendência é que piore. Né? Mas isso é o que acontece quando o povo resolve dar as costas para Deus. Vai buscar os seus próprios prazeres. Seus próprios prazeres não. É nesse nível. O autor aqui de Juízes, ele coloca essa história bem no final do livro para chocar e para enfatizar isso. Porque se fosse cronologicamente, a história deveria estar no meio do livro. Porque ela acontece no meio do período do juízo, na metade do período do juízo, entre a morte de Josué e entre Samuel. Bem na metade desse período.
Mas ele coloca no final que é para mostrar essa degradação moral que vai piorando com o passar do tempo. E aí chega, aqui a gente tem a cidade de Benjamim, uma cidade de Benjamim, né, que é Gibeá. Jebus, que apareceu ali. E Jebus devia ser mais segura do que Gibeá, pelo jeito. Tá? E deveria ser exatamente o contrário. O irmão israelita chegou lá na cidade, deveria receber auxílio e não recebeu. E aí acontece toda essa catástrofe, que vai piorar ainda a situação. Capítulos 20 e 21 vai ser as consequências disso aqui. E guarda o nome da cidade. No final, no capítulo 21, a gente vai falar mais sobre isso. Gibeá. Gibeá de Benjamim. É importante essa cidade. Por que falar Gibeá de Benjamim? Santos de São Paulo. Cubatão de São Paulo. Gibeá seria a cidade, Benjamim é a tribo. Não, a tribo. Benjamim seria o estado, né? E Gibeá é a cidade. A cidade, né? Isso. Mas ainda vai ter reviravolta no mesmo caso, né? Capítulo 20 e 21 é consequência. Israelita vindo, né? Isso. Jebus. Jerusalém também vem de Jebus. Tá? Mas Davi muda depois o nome da cidade. O que a gente aprende, além daquilo que a gente já viu aqui, né? A gente já falou, né, que o sogro se meteu na vida do gênio, o gênio tomou uma atitude impensada de sair à noite para viajar, né? Teimoso, né? O velhinho que deveria ser hospitaleiro não foi tão hospitaleiro assim, né? O levita que não foi tão amável com a esposa, porque tudo começa com a irritação dela com ele. O que ela fez? O que ele fez para que ela fosse embora, voltasse para a casa dela? E ainda mais, ele espartejou ela depois para mostrar para o povo a que nível chegou a moralidade. A gente tem que lembrar que o nível de gravidade, o nível de pecado, ele não começa alto, mas ele começa pouco e vai aumentando, porque o pecado vai chamando outro pecado. A gente abandona um pedacinho de Deus, né? Deixa alguma coisa de lado, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de conhecer a vontade de Deus, deixa de praticar aqui alguma coisa, outra coisa ali, começa a abrir mão dos preceitos bíblicos, e aí as coisas vão piorando, e quando vai ver, está desse jeito. Não começou assim. Se passaram entre a morte de Josué e essa história, mas entre 150 e 200 anos. Demorou todo esse tempo para chegar nesse nível. Nossa, é muito tempo, pastor. A gente não vai viver tanto tempo assim. A gente não vai, mas nossos filhos, netos, bisnetos, o que vai ser da vida deles daqui a alguns anos? A nossa forma de viver, a nossa forma de ser cristão, deve ser um espelho de Cristo. A gente deve espelhar a Cristo na nossa vida. Porque quando a gente faz isso, os nossos filhos, nossos descendentes, aqui que estão ao nosso redor, vão vendo que é diferente. Que nós nos submetemos
aos nossos próprios desejos e pecados e fazemos o que dá na telha. A gente está seguindo a ordem de Deus, a gente está obedecendo à vontade de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima dos nossos prazeres, dos nossos desejos. Isso é o mais importante. A nossa vida com Cristo. Daqui a 150 anos, como que vai estar essa igreja aqui se Jesus não tiver voltado? Todos nós já estaremos mortos. Até o Isaac vai estar morto já, daqui a 150 anos. Como é que vai ser? Será que vai ser uma igreja jogada, uma igreja completamente liberal, que tudo pode, tudo faz, né? Acontecendo essas coisas aqui no banheiro da igreja? Porque já aconteceu em outras igrejas isso. E aí? A gente olha para a nossa vida hoje, mas a gente muitas vezes não pensa no futuro, do que vai ser dos nossos descendentes, daqueles que ficarem para trás. É a nossa vida hoje que vai fazer a diferença no futuro. Por que a gente está falando dessas pessoas aqui? 3.300 anos, 3.250 anos depois que aconteceu essa história. Porque nós somos um perfil de pessoas que se afastaram de Deus e essa é a vida deles longe de Deus. E porque a história deles causou impacto por gerações. A gente vai falar sobre isso no capítulo 21. E não foi bom o impacto. Essa situação causou consequências bem graves. Assim como a gente viu a Mica e o Levita, que causou consequências, né, da cidade de Dan lá no norte de Israel, esse aqui também vai causar consequências para o futuro de Israel. Pastor, assim como houve essa situação ali, trouxe consequências, mais um pouquinho para frente, quando a irmã de Absalão, né, é abusada pelo seu irmão, pai, né? A sua irmã é abusada por ele, esqueci o nome dele, né? E Davi não faz nada, né? Não toma uma atitude e criou toda aquela situação de revolta de Absalão. Pode ser comparado também, assim, consequências. Sim, é consequência. Não a consequência do que aconteceu por essa situação que nós estamos hoje, mas o que Davi não consequência do pecado de Davi, não desse aqui. Você está falando da consequência do pecado de Davi em Betseba, certo? Betseba ou porque ele não tratou aquela situação ali do que aconteceu com a sua filha? Uma coisa leva a outra. Oi? Não morreu. Mais alguma dúvida? Eu estava lendo hoje no Jeremias, no capítulo 2, pastor, e o Senhor estava lembrando, através de Jeremias, ao povo, né, de como que eles eram quando o Senhor tirou do Egito, né, como tratava como uma donzela, uma noiva, né, que seguiu o noivo por onde ele fosse, né, e andaram pelo deserto, e o noivo ofereceu, sem eles saberem, né,
servidor pergunta, por que eu fiz, né? O que eu fiz? Ele sabe. Aí ele começa a jogar um pouco. Quando eles começaram a seguir costumes dos povos, a adorar ídolos, né? Sim, ele está falando sobre o período dos juízes, também até o período de Jeremias. E Jeremias, dessa história para Jeremias são 600 anos. 600 anos de pecado que vai. Poucos focos de seguir a Deus realmente. Amém? Amém. Vamos orar? Pastor, eu quero falar para o senhor e para a igreja que a Cláudia já está na casa dela, então, graças a Deus. Eu não sei detalhe da viagem dela, mas desde a saída aqui até a entrada dela lá, para ir lá para o avião, foi muito tranquila, foi muito bonitinho, não teve nada de fora, sabe? Do que a gente tivesse pedido. Então, eu quero agradecer aos irmãos que oraram por ela, que receberam, que pegaram um pouco dessa situação dela com a gente, uma pausa, né? Então, ela deixou um abraço para todo mundo. Deus possa estar sempre abençoando a minha filha, porque a saúde dela é importante. Ela é uma coisa como sério, né? Então, eu agradeço as orações por esse caso. Amém. O casal também que escreveu 4 vezes, aí que insistiu para ficar mais 4 vezes. Vai ficar mais uma noite aí, né? Adianta a passagem aí. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essas bênçãos, pelo teu cuidado nas nossas vidas. Muito obrigado porque a Cláudia chegou bem lá nos Estados Unidos, encontrou o Brecht lá, Deus abençoe o ministério deles, esse tempo que eles vão passar lá, até ir para a Espanha. Cuida deles, desse todo esse processo, Deus, e que eles tenham um ministério muito frutífero ali na Espanha. Muito obrigado pela nossa igreja também, Pai, que possamos, Deus, continuar crescendo em sabedoria e graça diante de Ti, sendo sempre fiéis a Ti, Deus, lembrando da Tua palavra, Deus, a todo momento, lembrando que nós devemos ser um espelho de Cristo onde nós estivermos, que nós devemos Te buscar e Te adorar em espírito e verdade. Guarda o nosso coração e a nossa mente, Deus, para que a gente não abra espaço nenhum, Deus, para o pecado, e que possamos sempre praticar a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e Tua misericórdia nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.